Que bom te ter aqui. E nessa aula eu quero descomplicar a gestão de empresas. Eu quero te mostrar que não é um bicho de sete cabeças, que não precisa ter um monte de burocracia, que é muito mais simples do que parece e que pode e deve sim ser aplicado em pequenas e médias empresas. Eu sou a Jéssica, eu tenho mais de 7 anos de experiência atuando diretamente em gestão e liderança de multinacional e eu fui aprendendo na prática o que funciona e o que não funciona. Eu sou engenheira de formação, mas me especializei nessa parte de gestão de empresas e gestão de equipes. E aí eu criei o Gerenciando Negócios, que é a minha empresa de assessoria empresarial. Então, fica comigo, tá? Vai valer muito a pena. Tem muito conteúdo. Eu preparei uma aula densa, tá? Vocês vão ver que é bastante coisa, tá? Conteúdo que a galera cobra caro, inclusive, para ter acesso. Vocês vão notar que eu vou ficar olhando aqui para a tela do computador e para a câmera, porque eu tenho minhas anotações e eu não quero esquecer nada, tá? Para que eu consiga realmente passar o melhor conteúdo para vocês. Então, vamos lá. Mesmo que você tenha uma empresa pequena, tá? Que não tem nada de gestão aplicado, ou você já tem uma empresa que usa algumas ferramentas, né, de gestão, você já deve ter se deparado com inúmeras dúvidas sobre gestão empresarial. Porque o que normalmente acontece, tá? Se você vai fazer uma faculdade ou um curso de administração, ou até um MBA, eles vão te passar milhares de ferramentas. E então é como se eles estivessem te entregando uma caixa de ferramentas de gestão, mas eles não estão te entregando um manual de instruções de como aplicar essas ferramentas, de como é que cada coisa se conecta, tá? Aí vão te ensinar PDCA, aí vem alguém e fala que não, que agora a moda é metodologia ágil. Aí vem uma outra pessoa e fala que você tem que ter meta, que você tem que ter indicador. Aí vem uma outra e fala do planejamento estratégico. E aí você deve se deparar com essa quantidade enorme de ferramentas e você fica, tá, mas e como é que isso tudo se encaixa dentro da empresa? E o mais importante, tá? O que a sua empresa precisa de fato ter aplicado? É um erro a gente pensar em aplicar tudo, né? É um erro muito grande, porque a gente vai tornar o processo muito burocrático. E também de maneira que você tenha mais resultado. O objetivo de você ter gestão na empresa é você ter mais resultado. Então, não é a gente servir a gestão, é a gestão que tem que nos servir. Mas também como fazer isso de uma maneira sem burocracia, sem se tornar difícil, sem se tornar chato, tá? Deixa eu te mostrar aqui a minha tela, que vai ficar bem mais fácil. Deixa eu ver se vocês estão vendo a tela certa. Sim. Então, você como empresário, como dono, você tem um objetivo na empresa, certo? Pode ser aumentar o lucro, aumentar o faturamento, crescer e expandir os negócios, vender mais, entregar produtos de qualidade, fidelizar os clientes, enfim. Para qualquer objetivo que você tenha na sua empresa, você precisa que tudo dentro dela funcione bem. Você precisa ter os processos organizados, as áreas bem estruturadas, os problemas sendo resolvidos de maneira eficaz e as pessoas trabalhando da maneira certa dentro de todo esse contexto, né? Eu gosto da analogia da engrenagem. Espera aí que eu acho que não estava... Aqui fica melhor. Eu gosto da analogia da engrenagem, tá? Para a empresa ter bons resultados, tudo tem que estar encaixado, tudo tem que estar sincronizado. Então, você tem um objetivo e para que você atinja esse objetivo, a sua empresa precisa funcionar como se fosse uma engrenagem. Beleza, até aí tá tudo bem. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas e como é que eu faço então para ter essa engrenagem funcionando bem, né? Para que cada coisa esteja sincronizada com as outras, tá? É aí que entra a caixa de ferramentas que eu comentei antes, de gestão, tá? Essas ferramentas de gestão é que vão fazer com que você ajuste essas engrenagens, vai fazer você ajustar as etapas, os processos da sua empresa. É aqui dentro que vai ficar todas aquelas siglas que você já deve ter ouvido falar e que talvez você já aplique na sua empresa. PDCA, OKR, Kanban, Scrum, plano de ação, matriz SWOT, enfim, entre várias outras, tá? Mas, se você não souber como usar cada ferramenta, tá? Ou quando usar cada uma, não vai adiantar de nada. Até porque, como eu falei antes, você não precisa usar todas.
tá? Calma aí que a voz já tá falhando. Se você quiser aplicar tudo de uma vez, vai se tornar um processo extremamente burocrático e você vai estar perdendo tempo, na verdade, de aplicar um monte de negócio que não faz sentido para o seu modelo, né, para o modelo de negócio da sua empresa. Então, para te ajudar com isso, você vai precisar de um manual de instruções, certo? Esse manual vai te ensinar como usar cada ferramenta na situação correta, que simplifique todo o processo, né? Que te mostre realmente que é mais fácil do que parece. E é esse o objetivo dessa Masterclass, é te entregar esse manual de instruções para que você tenha essa clareza. Então, tem muito conteúdo, na verdade, né? Só fazendo aqui um disclaimer, assim, tem muito conteúdo sobre gestão empresarial na internet, falando dessas ferramentas, mas eu nunca vi ninguém mostrando exatamente esse fluxo macro, né? Como é que tudo se encaixa. Então, é exatamente esse o meu objetivo aqui, é deixar tudo muito claro, é fazer com que você chegue no final e pense, nossa, agora faz sentido, né? Então, pega um café, pega uma água, eu já tenho a minha água aqui. Esta aula não vai ser uma aula curta, tá, gente? Pelo que eu tenho aqui, eu acho que vai dar mais de 1 hora de aula, tá? E eu quero que você se concentre, eu quero que você anote, se entendeu bem, né? Se não entendeu bem, na verdade, pausa, volta, assiste de novo, tá? Presta bastante atenção, porque isso pode dar um puta resultado na empresa de vocês, beleza? Então, vamos voltar aqui. Eu dividi essa aula em 3 grandes tópicos, tá? O que é gestão empresarial? Então, você vai conhecer um pouquinho mais sobre os fundamentos, de maneira muito simples, tá, gente? Eu não vou complicar, eu não vou vir com teorias de administração nem nada disso, tá? Vai ser de uma maneira super simples. O segundo tópico vai ser a importância de aplicar a gestão na empresa. Aqui eu vou trazer alguns dados bem relevantes sobre isso, para que vocês consigam entender, né, o motivo, por que vocês precisam aplicar essa gestão dentro da empresa. E por último, eu vou passar o mapa da gestão. Esse mapa, né, um mapa mental, na verdade, que eu construí, para que você consiga realmente enxergar as etapas, enxergar como é que cada ferramenta vai se aplicar dentro da empresa de vocês, tá? Esse mapa, inclusive, ele vai orientar até as empresas que não têm nada de gestão. Então, se você não tem nada de gestão aplicado, você vai conseguir saber o que fazer em primeiro, o que fazer em segundo, tá? E como é que cada coisa se conecta. E então, ele vai clarear muito a visão de vocês, gente, vocês vão ver, tá? E esse mapa, ele é composto por 3 blocos, certo? Eu criei esses blocos, né, identidade, estrutura e planejamento e execução, de uma maneira muito didática para que vocês consigam botar essa ordem nas ferramentas de gestão. O primeiro, que é a identidade do negócio, a gente vai ter a base para orientar a empresa, certo? Ele vai servir de direção, a gente vai conseguir dar uma direção para a empresa. O segundo é a estrutura, tá? A gente vai montar a organização macro da empresa. Como é que a gente vai conseguir visualizar de cima e ver tudo se encaixando? E essa parte, tá, da estrutura, ela é essencial para que depois a gente consiga organizar os processos dentro dessa estrutura. E o planejamento e execução vai definir onde é que a gente quer chegar e o caminho que a gente precisa percorrer para chegar até aquele lugar, tá? E também aqui no planejamento e execução a gente vai ver como é que a gente mantém o ciclo girando, como é que a gente vai encaixar tudo isso dentro da rotina da empresa, tá? Então vocês vão ver que vai ficar super didático. Os blocos 1 e 2 a gente vai ver completo dentro dessa aula, tá? Vocês já vão conseguir sair daqui e ter uma noção muito boa e inclusive aplicar dentro da empresa de vocês. O bloco 3, que é o planejamento e execução, eu vou passar para vocês hoje de uma maneira mais macro, tá? Eu vou dar uma noção geral para vocês. Vocês vão entender o contexto, vocês vão entender como é que as ferramentas se conectam, tá? Então, vocês vão ver tudo isso ali e com exemplos práticos de como é que isso se conecta. Mas, como é bastante conteúdo, tá? Eu precisei fazer uma aula separada para aprofundar mais dentro desse bloco,
tá? Aprofundar mais em planejamento estratégico. Ia ficar muito maçante se eu tentasse colocar tudo dentro dessa mesma aula, tá? E também, o meu objetivo, né, é que com essa segunda aula vocês consigam montar o planejamento estratégico de 2024 de vocês, tá? Então, essa segunda aula, ela vai ser ao vivo no Zoom, no dia 30 de outubro, às 20 horas, tá? Aqui embaixo do site, vocês vão ter mais informações sobre isso, sobre essa aula, e no final aqui desse momento, desse nosso encontro, eu também vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Fechado? Então, vamos voltar para o conteúdo. Então, vamos para a nossa primeira parte, tá? O que é gestão empresarial? De uma maneira super simples, tá? Sendo bem generalista aqui, a gestão empresarial, ela serve para atingir resultado. Ponto. Ela precisa nos servir, como eu falei antes, tá? Ela serve para a gente atingir nossos resultados, atingir nossas metas, tá? Agora, pensa também que você está subindo uma escada. Eu gosto dessa analogia. Pensa que você está subindo uma escada. Para você conseguir subir para o próximo degrau, você precisa ter uma base firme aqui embaixo, certo? Se você tiver numa areia movediça aqui embaixo, você não vai conseguir ter o impulso, você não vai conseguir dar o passo para esse segundo degrau. Esse degrau que está embaixo de você, que te ajuda a subir, é a gestão, tá? Então, é como se fosse a base. É uma base para você conseguir crescer. É uma base sólida, tá? Então, qualquer empresa, gente, que queira ter bons resultados, que queira crescer, tá? Vai precisar ter gestão. E também, como eu falei antes, é com a gestão que a gente consegue encaixar tudo dentro do negócio, tá? Então, encaixar os processos, encaixar as pessoas para atingir os resultados. Então, gente, eu acho que foi o quê? Em 1 minuto eu expliquei gestão para vocês. Não, o meu objetivo aqui é ser muito clara, ter uma linguagem muito didática, tá? Sem muita complicação, para que vocês consigam entender de fato o que é e como funciona, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que você tem um problema na sua empresa, tá? Qualquer coisa. Vamos pensar que você tem uma fábrica de móveis e que tem uma peça específica, tá? Que um acabamento, enfim, da peça sempre dá problema e aí depois você não consegue montar direito a peça na casa do cliente, tá? Sem gestão, você vai tentar resolver, né? Você vai falar com a pessoa que montou, a pessoa responsável, você vai tentar orientar ali, dar o detalhe para a pessoa fazer da maneira correta. Até vai melhorar por 1 semana, por 2, mas depois o problema vai voltar a acontecer, tá? Você já deve ter passado por isso na sua empresa. O problema vai voltar a acontecer exatamente da mesma maneira que ele aconteceu antes. Ou por que isso acontece, né? Em algum momento você vai ter que passar para outra pessoa fazer aquela peça. E aí aquela segunda pessoa não vai saber aquele ajuste técnico, aquele detalhe que você passou para a primeira, tá? Ou também, em algum momento, você não vai estar na empresa para supervisionar. Como é que você vai fazer, então? Né? Como é que você vai garantir que essa peça saia sempre da maneira correta, que não tenha mais esse mesmo erro, essa mesma falha, tá? Se você ficar nesse ciclo sem resolver a causa fundamental, você vai ficar num ciclo infinito de resolver sempre os mesmos problemas. E imagina a perda de tempo que não é isso, gente. Quantas vezes, né, vocês devem ver na empresa de vocês e ficar até de saco cheio de ter que resolver sempre as mesmas coisas, tá? Agora, se você tem um problema na empresa e tem gestão, você encaixa os processos, você encaixa tudo para que aquilo não volte a acontecer. A diferença aqui é a aprendizagem, é o quanto que a gente está aprendendo com o problema, o quanto que a gente está aplicando ali a melhoria contínua para dentro dos nossos processos, para dentro das nossas empresas, tá? Você aprende com o problema, você corrige a falha dentro da empresa, você encaixa os processos e as pessoas para que aquilo não volte a acontecer, tá? E isso tudo só é possível com gestão. Então, gente, isso aqui é muito importante. A gente precisa mudar a nossa mentalidade para conseguir fazer isso, para conseguir ter esse modelo mental no nosso dia a dia,
tá? Então, eu vou até repetir, gente, anotem isso, tá? Você aprende com o problema, você corrige a falha dentro da empresa, você encaixa os processos e as pessoas, tá? Que é exatamente isso, é aplicar a gestão, para que aquilo não volte a acontecer. Então, vamos mudar o nosso modelo mental, porque assim vocês vão ver como as coisas vão fluir. Até para que a gente consiga sair desse ciclo, né? Para dar o próximo passo, para resolver o problema seguinte, a gente precisa que o primeiro não volte a acontecer. Tá bom? Agora vamos para a segunda parte, que é a importância. Como é que tá até aqui, gente? Vocês estão... Tá tudo certo? Tá tudo claro? Vamos para a importância do porquê que vocês precisam ter pelo menos o básico, tá, gente? Não precisa coisa mirabolante, não. É o básico de gestão aplicado na empresa, tá? Tem milhões de itens que eu poderia trazer aqui como benefícios. Eu separei aqui os mais importantes. Então, o primeiro é que você consegue definir um plano de onde você quer chegar e o caminho que você precisa seguir para chegar lá, tá? Assim você consegue ter aquele norte que eu falei, né? Se você tem uma empresa, tá, e aí? O que você quer alcançar? Qual que vai ser o seu objetivo, né? E o mais importante, como é que você vai fazer para chegar até lá? Tudo isso a gestão nos dá. O segundo item é que você diminui as falhas e você consegue resolver de maneira mais eficaz. Como no exemplo que eu dei antes, né? Quando você tem gestão, fica muito mais fácil de dar um direcionamento correto para o problema, tá? Você vai conseguir entender se aquele problema aconteceu por uma falha de material, por uma falha de processo ou por uma falha de mão de obra, de alguém que fez errado, tá? E se você entende melhor o que causou o problema, você também vai conseguir dar uma direção melhor para a solução, tá? O terceiro item, tomadas de decisão. Então, você consegue tomar a decisão de maneira mais assertiva, mais certeira. Com tudo funcionando em dia, tá? Pensa, você tem as informações corretas, você tem dados, você consegue ter um embasamento para tomar melhores decisões. Pensa como é que é você tomar decisão inserido num caos, que você não tem nada organizado dentro da empresa. Com certeza a sua decisão vai ser impactada por isso. O outro item é que você consegue ter uma equipe mais autônoma, tá? Com gestão, você tem os processos desenhados e as pessoas encaixadas dentro dos processos, beleza? Ou seja, cada um vai saber o que tem que fazer, quando fazer e como fazer. E é assim que a gente deixa as coisas rodando de maneira mais automática, tá? Você não vai precisar se envolver em todo o microproblema, porque as pessoas vão conseguir se sentir responsáveis por aquilo. O outro item é que aumenta a qualidade de vida para todo mundo dentro da empresa. É um outro item muito importante, né? Como cada um já sabe o que tem que fazer, e as coisas já estão andando de maneira mais fluidas dentro da empresa, é natural que todo mundo comece a ter mais qualidade de vida, né? E qualidade de vida eu falo dentro e fora da empresa também. Porque os seus funcionários vão conseguir trabalhar de maneira mais organizada. Então, eles vão estar inseridos no modo de funcionamento da empresa e isso traz engajamento. Isso faz com que eles saibam o que tem que fazer, eles sabem o que é esperado deles, eles sabem como fazer cada coisa, tá? E isso vai trazer, sim, mais qualidade de vida para os seus funcionários. E para você, empresário, líder, você vai ficar muito mais tranquilo de saber que cada pedacinho da empresa tem um jeito de fazer. E que, para aquele pedacinho da empresa, você tem uma pessoa responsável por aquilo. Então, você também vai conseguir tirar férias, você vai conseguir sair da empresa, sem se preocupar com absolutamente tudo que está acontecendo lá e ter que se envolver em todas as coisas, tá? E por último, melhora os resultados, que é o nosso grande objetivo, certo? Quem é que não quer aumentar o lucro, aumentar o faturamento, reduzir os custos, tá? Quando você tem um monitoramento e você tem uma organização básica da empresa, você consegue saber onde estão acontecendo os desperdícios. E aí você consegue agir em cima disso. Então,
Com certeza, a gente tem muitas provas de como a gestão aplicada, né, melhora os resultados da empresa. Agora, eu convenci você, gente, da importância disso para o negócio? Na verdade, eu não preciso convencer, né? Porque eu acho que as pessoas, os empresários que entendem isso, que entendem a importância e aplicam, conseguem ver na prática o resultado, né? Então, não é o meu objetivo aqui convencer ninguém. Eu quero fazer um desabafo aqui bem rapidinho, antes da gente passar para a próxima etapa. Muitas vezes as pessoas subestimam isso, né? Acham que é balela, que é burocracia. Ou então, em casos de empresa familiar, tipo, minha empresa sempre fez assim e deu certo. Mas, gente, vamos ser sinceros, né? O mundo tá mudando. Quantas empresas grandes, tá? Eu não tô nem falando de empresa pequena, quantas empresas grandes que vocês conhecem que já foram líderes de mercado, que já estavam no topo e que agora não são mais? Tem o exemplo da Kodak, que na época da câmera de filme, né, que mandava revelar, eles eram líderes de mercado. Tinha praticamente só eles, né, que trabalhavam com isso. E eles não se modernizaram quando veio a câmera digital, eles não se adaptaram e sofreram muito com isso. Eu nem sei, na verdade, qual que foi o fim da Kodak, tá? Mas assim, hoje em dia é bem óbvio que eles não são mais líderes de mercado. Teve também o caso recente da Saraiva, né? A Saraiva, ela já foi a maior livraria do Brasil. Eles tinham mais de 100 lojas físicas espalhadas pelo Brasil. E hoje está em recuperação judicial. E fechou todas as lojas físicas, né? Demitiu vários funcionários e continua só no e-commerce. Então, independente do nicho, galera, independente, assim, ter uma empresa sempre vai ter um risco atrelado. A gente sabe disso, né? E eu gosto da frase do Flávio Augusto, da geração de valor, que fala que estabilidade não existe. E é a mais pura verdade. A gente precisa se adaptar, a gente precisa aprender, desaprender, aprender de novo, né? É um ciclo contínuo. E a gestão, ela traz uma clareza para o negócio. Então, a gente consegue se adiantar em relação a algumas coisas, tanto de dentro da nossa empresa, como do mercado, tá? E para embasar tudo isso que eu estou falando, eu peguei alguns dados para mostrar para vocês que são chocantes. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe, em média, assim, qual que é o tempo de vida das empresas? Deixa eu te mostrar. 50% das empresas quebram antes de completar 2 anos. Isso são de acordo com dados e pesquisas do Sebrae e do IBGE. Pensa só, de 10 empresas que abriram, tá? 5 morrem dentro de 2 anos. É muita coisa. E 80% das empresas quebram em 5 anos. É muita coisa, é muito emprego, é muita gente, muitas pessoas impactadas por isso, tá? Se a gente for pegar a quantidade de empresas que abriram em 2022, que foram 3 milhões e 800 empresas, dessas empresas que abriram em 2022, só 1 milhão e 900 vão chegar até 2024. Metade. E só 767 mil vão chegar até 2027. Mesmo que muitas empresas tenham aberto, né? Vocês até podem pensar, nossa, mas 3 milhões e 800 CNPJs foram abertos, é bastante coisa. Mas ainda assim, gente, olha quantas dessas têm a tendência, né, de ser fechadas de acordo com esses dados. Então, isso é muito grave. Imagina o impacto disso na vida do empresário, na vida do funcionário, na família dessas pessoas, tá? A gente tem que sim pensar nisso, e esse é o meu grande objetivo, na verdade, com o GN, com o Gerenciando Negócios. É isso, assim, qual que é a nossa responsabilidade também como empresários, né? O que a gente tem de impacto dentro da sociedade, dentro do ecossistema de maneira geral, né? Não é só sobre lucro, sobre faturamento, sobre dinheiro, assim, a gente tem que pensar também que a gente emprega pessoas, que essas pessoas têm famílias, então também é nossa responsabilidade pensar como a gente pode
melhorar, né, toda essa questão de desemprego. A gente pode listar 5 motivos do porquê que as empresas fecham. O primeiro é falta de conhecimento, tá? Conhecimento sobre negócios. O segundo é falta de planejamento e estratégia. O terceiro é não ter um plano de negócios, problemas de gestão e não acompanhar a necessidade do mercado, tá? Esses são os 5 principais itens, tá? Também, de acordo com várias pesquisas da Gallup, do Sebrae, do IBGE, de acordo com várias pesquisas. Mas se a gente for analisar, todos os 5 itens estão relacionados de alguma forma ou outra com gestão empresarial, tá? O primeiro, que é falta de conhecimento, está relacionado porque as pessoas não conhecem sobre gestão de negócios, né? Não busca aprendizado sobre estratégia, sobre mercado, sobre ferramentas. O segundo item, que é falta de planejamento e estratégia, também totalmente relacionado com gestão, né? É com ferramentas de gestão que a gente consegue direcionar a empresa, fazer o planejamento e definir o rumo do negócio. O terceiro, que é não ter um plano de negócios, também gestão, é com o plano de negócios que a gente consegue descrever em detalhes como o seu negócio vai funcionar, tá? Então, é bem raro, assim, na verdade, as empresas nascerem com um plano de negócios que seria essencial. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá dentro do mapa, tá? E o quarto, que já tá no nome, são os problemas de gestão. E aqui eu tô falando de tudo, tá? Problema de comunicação, desorganização da empresa, empresa sem planejamento, sem estratégia, tudo isso acaba sendo problemas de gestão, sem uma rotina definida e toda essa confusão, tá? Imagina o caos, gente. Faz com que os empresários tomem decisões ruins, né? Como eu falei antes. Porque todo mundo tá no caos, assim, imagina, você não consegue ter clareza para tomar decisões. E isso impacta na saúde do negócio. E o último, de não acompanhar a necessidade do mercado, também está relacionado. Como eu falei antes, o mercado está em constante mudança e essas mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido. Então, lembra, né, gente? Estabilidade não existe, tá? Essa parte é bem importante vocês entenderem para que a gente consiga ter clareza, beleza? Como é que tá até aqui, gente? Já foram as duas partes iniciais da nossa aula, tá? Essas partes iniciais são mais introdutórias, a gente vai passar bem mais tempo dentro do mapa de gestão, que é o que eu vou explicar para vocês, como é que as coisas se conectam e tudo mais. É bem importante, tá? Essa introdução, porque assim vocês conseguem perceber a importância da gestão, né? E prestar mais atenção na segunda parte da aula, que é o que eu vou passar agora, tá? Que é o mapa da gestão. Então, agora é a hora de vocês verem tudo se encaixando. Beleza? Estão tranquilos? Pegaram uma aguinha? Estão tomando um café? Pausa, vai no banheiro, tá? Anotem isso aqui, gente, bem importante anotar, porque assim a gente consegue absorver melhor o conteúdo, tá? Esse conteúdo que eu tô passando para vocês, esse modelo mental, faz parte do método Alicerce Empresarial, em que eu ensino dentro do programa GN, tá? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o programa GN, eu vou deixar aqui embaixo um link, tá? Para vocês darem uma olhada. Então, vocês darem uma olhada tudo que tem dentro do programa. É um programa online, certo? Então, vocês podem dar uma olhada, eu não vou entrar em muito detalhe agora, porque eu quero passar o conteúdo para vocês, mas se vocês quiserem, tem o link, e aí no final da aula também eu posso explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, deixa eu abrir aqui o mapa mental. Deixa eu ver que tela que vocês estão vendo aqui. Nossa, gente, uma confusão aqui. Não, tá tudo certo. Vamos lá. Esta daqui. Isso aí, o mapa da gestão. Pronto. Esse é o mapa da gestão, tá? A gente vai entrar aqui em cada item desses. Agora vocês estão olhando a visualização macro dele. A gente divide em 3 itens, como eu já tinha falado antes, né? Identidade, estrutura e planejamento e execução. Dentro de cada bloco desses, vocês vão ver que a gente vai apresentar a ferramenta de gestão que nos auxilia para aquilo que a gente quer fazer, tá?
Então, prestem bastante atenção para não se perder em relação a isso. A gente vai supor uma empresa que não tenha nada de gestão, né? Vai ser o nosso pior cenário possível, assim. Então, se a sua empresa já tem alguma coisa de gestão aplicada, vai analisando, né? Conforme eu for explicando o que está legal, o que precisa melhorar, o que está fazendo certo, o que precisa corrigir. E aí você consegue melhorar também os processos e as ferramentas já existentes dentro da sua empresa, tá? O primeiro bloco é a identidade. Vocês estão enxergando bem? Deixa eu ver se está grande. Aí, agora sim. Essa identidade, ela nos auxilia em muitas coisas. Ela ajuda a gente a criar uma cultura empresarial, tá? Ela ajuda a dar direção, planejamento, estratégia, tá? Essa identidade, ela é como se fosse a essência do negócio, assim. Tudo vai estar relacionado, ela vai trazer uma coerência para a empresa. Dentro desse bloco, a gente vai aplicar duas ferramentas de gestão, que é o plano de negócios e missão, visão e valores, tá? Então, se a sua empresa ainda não tem nada de gestão, é por aqui que você tem que começar, pela identidade do negócio. O primeiro, que inclusive eu falei, né, que é uma das causas listadas do porquê que as empresas fecham, é o plano de negócios. Aí. Então, o plano de negócios, gente, ele é um modelo, tá, que descreve em detalhes como o seu negócio vai funcionar. Ele consegue dar um norte pra gente, assim, inicial, de, tá, como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai trabalhar? Qual que vai ser o nosso modelo de negócio? Como é que vai ser o nosso público? Enfim, então ele dá pra gente todas essas informações. E ele te ajuda a pensar nos detalhes da empresa. Isso que é interessante, assim. São coisas que talvez, se você só abrisse a empresa sem aplicar o plano de negócios, talvez você ia perder alguns detalhes importantes e relevantes pro funcionamento geral da empresa. O ideal, como eu falei, é que a gente tenha o plano de negócios no início da empresa. Então, você vai pensar num negócio, você vai querer abrir uma empresa, tá? Aí, beleza, você aplica o plano de negócios. Primeira coisa, aplica o plano de negócios. Mas, mesmo assim, mesmo que você já tenha a empresa rodando, né, eu recomendo que a gente aplique, porque aí você consegue dar uma abrangência geral da empresa, e às vezes você consegue conectar um ponto que estava perdido, tá? Então, é como se a gente estivesse saindo e olhando de cima para o nosso negócio. Tem vários tipos, tá? Várias ferramentas para aplicar plano de negócios. A mais conhecida, e aí é a que eu quis trazer aqui, porque eu acho que ela é simples, ela não complica tanto, ela tem exatamente o que precisa, né? O que é suficiente pra gente nesse momento, que é o Canvas, tá? Vocês já devem ter visto a carinha dele. Ele tem 9 blocos que ajudam a desenhar esse modelo de negócio, tá? O primeiro, a gente vai definir o que o negócio oferece para o mercado. Então, é a proposta de valor. Aqui a gente vai organizar, é o quê? É o produto, é o serviço? Como é que esse produto ou serviço vai ser entregue, né? Como é que ele vai ser? Qual que vai ser o objetivo? Que valor que a gente vai estar gerando para o cliente através desse nosso produto ou serviço? Depois, a gente vai definir para quem esse negócio serve, tá? Então, a gente vai ver relacionamento com os clientes, como é que vai ser o contato entre empresa e cliente, canais de venda, vai ser online, vai ser físico, vou ter atendimento por WhatsApp, enfim, né? Segmentos dos clientes também, tá? Basicamente aqui nessa parte para quem, a gente está definindo o nosso público, tá? A gente está definindo como é que é o nosso público. A gente vende para jovens, para adultos, é um público mais aberto, é um público mais nichado, a gente vai definir aqui. Depois, a gente vai definir como. Então, como é que o seu negócio funciona, tá? Você tem parceria? Alguma das suas atividades é terceirizada? Ou é tudo você que faz? Quais que são as atividades principais, né? E também aqui é importante os recursos. Que recursos que você precisa para fazer essas atividades? Aqui a gente define o modo de funcionamento geral da empresa.
E por fim, tá, é o quanto. Ou seja, é a estrutura de custos, certo? Que tipo de investimento que vai ser necessário? Ah, quais que vão ser as fontes de receita? Como é que você vai organizar toda essa parte do financeiro da empresa, tá? Ai, peraí. Peraí. Então, deixa eu voltar aqui. É claro, gente, que aqui eu tô passando muito rápido pela explicação da ferramenta, tá? Porque a gente tem muitas para ver, a gente tem bastante coisa. Eu precisaria de um dia inteiro, tá? Praticamente com vocês, para conseguir explicar tudo no detalhe, tá? E o meu objetivo é que vocês consigam entender o modelo mental da gestão, né? Como é que vocês conseguem conectar cada coisa, conectar os pontos. E se você quiser ir mais a fundo, tá? Eu tenho conteúdo de graça no YouTube, eu tenho conteúdo lá no Instagram que explica melhor cada uma delas. Então, é um acompanhamento mais de perto, mais especializado, tá? Daí também tenho o programa GN, onde eu explico exatamente como aplicar no negócio cada uma dessas, tá? Então, ele é um tipo de acompanhamento mais personalizado. Depois eu vou falar um pouquinho melhor. Então, bora voltar para o conteúdo. Beleza, temos o plano de negócio. Agora a gente vai para missão, visão e valores. Esse daqui, na verdade, eu acho que é o mais comum, assim, que as empresas elas já colocam, né, bem disseminada, assim, essa ferramenta para que as empresas tenham, mas eu quero trazer algumas orientações importantes, né, sobre isso. Vocês vão ver que tem alguns detalhes importantes para a gente tomar cuidado, tá? Então, primeiro eu quero passar os conceitos, tá? Depois eu vou passar os exemplos e orientações. A missão, ela está relacionada com o que a empresa faz. É algo mais racional, mais palpável, tá? Então, qual que é o compromisso da empresa? Qual que é o dever da empresa perante a sociedade? E aí você precisa responder algumas perguntas. O que a sua empresa faz? Né? Para quem que ela faz o que faz? O que a sua empresa precisa resolver? Que problema que a sua empresa resolve? Tudo isso vai estar relacionado com a missão. A visão, ela é futuro. É para onde a gente está indo, tá? Ela vai gerar inspiração, motivação para as pessoas fazerem mais. Então, aqui as perguntas devem ser: onde é que você vê a organização em 5 anos? Onde é que você vê a organização em 10 anos? Tá? A visão é futuro. E os valores são as regras do jogo. O que a gente não pode, de jeito nenhum, abrir mão para executar o que a gente quer, para executar o que a gente está se propondo, tá? Então ele é como se fosse o DNA da organização, é a cultura, são as normas da empresa. Aqui, gente, a gente tem que relacionar muito mais com atitudes e comportamentos, tá? Que todo mundo na empresa. Desculpa. Vamos lá. Aqui a gente tem que relacionar com atitudes e comportamentos das pessoas, tá? Isso aqui vai ser bem importante quando a gente quiser criar uma cultura organizacional na nossa empresa, porque você vai identificar lá que é inegociável qualidade, valorização do cliente, enfim, você pode ter uma série de valores. As pessoas que não estiverem enquadradas nesse valor, você precisa se questionar: eu quero ter dentro da minha empresa? Então, através disso, da missão, visão e valores, a gente consegue também direcionar qual que é a nossa cultura, né? E como que as pessoas vão se encaixar dentro disso. Então, é bem importante a gente ter isso definido desde o início da nossa empresa. Então, esses são os conceitos básicos, tá? E agora, para ficar um pouquinho mais claro, eu quero trazer alguns exemplos, tá? Então, eu vou trazer como exemplo o Google, tá? Porque eu acho que é bem claro, assim, ele tem uma missão, visão e valores muito claras, muito certeiras, e que eu acho que a gente consegue relacionar bem direitinho com os conceitos, tá? A missão do Google é organizar as informações do mundo todo e torná-las. Esse não é o meu teclado, gente, então peraí. Torná-las acessíveis e úteis
e úteis em caráter universal. Essa é a missão do Google. Veja como eles uniram, né, propósito e missão ali, eles estão identificando tanto o porquê que eles fazem o que fazem, como o que eles fazem, que é organizar as informações do mundo, é torná-las acessíveis e úteis, certo? Eles têm sim digamos assim, um sonho grande, né, uma missão que está bem relacionada com um caráter grande ali, um caráter universal. Então, eles têm tudo isso dentro da missão. A visão deles é tornar as informações mundialmente acessíveis e úteis. Essa é a visão deles. Percebe como é algo ambicioso, né? Mostra exatamente onde que a empresa quer chegar. É uma meta de longo prazo, é óbvio, né? Mas assim, ela consegue dar exatamente essa noção de futuro, assim, futuro distante, futuro ambicioso, que consiga mover as pessoas da empresa para atingir essa visão. E os valores, tá? Eu vou colocar aqui o resumo para não ficar digitando tudo. Eles colocam em relação a usuários, concentre-se no usuário e tudo mais virá. O outro valor é melhor fazer algo realmente bem. Então, eu vou colocar aqui fazer algo realmente bem. Ou seja, eles estão falando da qualidade do serviço. Aqui, né, dá para ver que eles abominam aquele feito melhor que perfeito. Não, vamos fazer direito o que a gente tem que fazer. Depois, rápido é melhor que devagar. Aqui também, né? Eles estão falando da urgência, da agilidade do que precisa ser feito na empresa. E, por último, a democracia funciona. Ou seja, está juntando tudo dentro de uma frase, né? Que é a democracia funciona. A gente poderia listar separado justiça, poderia listar ética, senso de democracia, né? Tudo isso ali dentro da empresa. E para finalizar essa parte, eu quero passar algumas orientações para vocês. Então, alguns pontos bem importantes, tá, gente? Que a maior parte das empresas erram com isso aqui. Eu sempre falo que nada adianta ter uma identidade linda, maravilhosa, definida, estampada na parede, mas que ninguém na empresa conhece, né? Que ninguém na empresa aplica aquilo, tá? Isso, ou então também, pior, né? Ficar só na mão dos líderes, do dono ou dos líderes, e o resto dos funcionários nem saber que existe, assim. Então, todas essas definições, elas precisam sim ser muito bem desdobradas para todo mundo da empresa, tá, gente? Para todos os níveis, tá? Seja dono, seja diretor, gerente, operador, técnico, todo mundo. E porque elas não devem ficar só ali estampadas na parede, né? A gente precisa ter isso para que a gente consiga viver isso da empresa, tá? Isso está bem relacionado com cultura empresarial que eu comentei antes, tá? O segundo item é a comunicação. Então, a gente precisa comunicar de maneira clara, comunicar de maneira clara, coerente. Definiu a identidade ou até revisou, né, a identidade da empresa, vocês vão fazer um comunicado oficial. Reúne todo mundo, tá? Faz um comunicado, faz uma confraternização junto com essas pessoas. Independente de quantos colaboradores você tem na sua empresa, você precisa comunicar. Elas precisam saber, tá? O terceiro item é a aplicação. Então, de novo, né? Não adianta ter só estampado na parede, vocês precisam viver isso, tá? Quando todo mundo já conhece o propósito da empresa, sabe onde quer chegar, né? Sabe ali a visão, e conhece as regras do jogo, que são os valores inegociáveis, isso deve ser aplicado em todas as funções, e em todos os dias. Não tem um dia que isso não vai ser aplicado. Não, isso precisa ser aplicado todos os dias. É assim que a gente cria a cultura. De novo, falando dela. É assim que a gente cria. Isso não é algo rápido, tá? Já vou falar que não é um negócio super rápido em que todo mundo vai conseguir entender e saber e ter decora ali a missão, visão e valores. Não.
É algo demorado, tá? E que precisa vir dos donos e dos líderes, certo? E aí que entra a importância do meu quarto ponto de observação, que é a repetição. Tá? As grandes empresas, se você observar, e eu já trabalhei em multinacional, enfim, que tem sim uma cultura empresarial muito forte, tá estampado na parede, divulgam a todo momento, toda oportunidade, tá? Tipo, teve uma reunião, vai relembrar. Teve não sei o que, um comunicado, vai relembrar a identidade. Então, assim, é falado a todo momento, tá? Sempre, sempre relembrando, tá? Porque isso aqui é um jogo de repetição. Como é que a gente vai conseguir aplicar e ter isso rodando no dia a dia se a gente não tá falando sobre isso? Então, reunião, comunicado, né, reunião de resultados no dia a dia, sempre vai relembrando. E um outro ponto, né, é só assim que a gente vai internalizar nos colaboradores. Como é que eles vão internalizar isso? Então, eles vão fazendo ações no dia a dia e eles vão fazer com os valores e cultura deles, certo? Que você não controla, porque ele vai ter, de acordo com a vida dele, que ele vai ter alguns valores e jeito de trabalhar e de fazer as coisas. Para que ele consiga internalizar a cultura, né, a missão, visão e valores da empresa, você precisa internalizar isso dentro dele. E aí entra a repetição. E o outro ponto é o falar e fazer, né? Não é falar só da boca para fora, tá? Vocês precisam viver isso. Se você coloca lá nos seus valores que qualidade é inegociável, qualidade dos produtos, isso precisa ser importante para você, dono, líder, e também para todo mundo dentro da empresa. Não adianta você falar que qualidade é um valor e aceitar uma entrega de um produto mais ou menos, uma entrega de um produto ruim para o cliente. Você vai ver que o produto tá mais ou menos, que não tá com defeito, e fala assim: ah, não, entrega mesmo assim porque é mais fácil, porque senão eu vou ter custo para refazer aquele produto, tá? Assim, você não vai conseguir criar essa cultura, criar essa internalização dos valores, tá? Isso aqui serve, tudo isso aqui, né, gente? A missão, visão e valores aqui que eu falo, ela serve para que você tenha coerência entre o que você está falando e o que você está fazendo, o que você está aplicando, tá? Então, lembra que você também é o maior exemplo da sua empresa, tá? Donos e líderes, diretores ali no nível estratégico e tático e liderança são os maiores exemplos. Então, isso aqui precisa sim partir da liderança. E aí, pessoal, estão gostando até agora? Estão gostando do conteúdo? Eu falei que ia ser uma aula super densa, né, gente? Então, olha, tem MBA que cobra 20 mil reais por conteúdos assim, tá? E eles só passam a teoria, não passam a prática, passam de maneira isolada. Ah, agora vai ter aula da ferramenta tal, agora vai ter aula da ferramenta tal. Mas ninguém explica como aplicar na empresa, como é que tudo se conecta, né? Então, é bem importante, deem valor para esse tipo de conteúdo que eu estou passando aqui, porque ele vai conseguir, sério, gente, se aplicar, né? Eu preciso que vocês apliquem também. Se aplicar, vai dar um resultado tremendo, tremendo, tá? Confia em mim, confia no que eu estou falando aqui. Então, se você está gostando, fica aqui comigo, tá? Tem ainda um bom tempo de aula, tem bastante coisa aqui ainda de ferramenta. Vou tomar mais água aqui, porque senão a minha garganta vai pro beleléu. Toma uma água também, vai no banheiro, né? Respira para que a gente consiga continuar a nossa aula. Vamos para segunda parte. Beleza. Já vimos a parte da identidade, tá? Então agora vocês já sabem ali como fazer, como aplicar essa identidade dentro da empresa de vocês, tá? E agora a gente vai para a parte da estrutura. Deixa eu ver se vocês estão vendo a tela certa. Sim. Então, para estrutura de empresa, tá? A gente define a organização macro. Então, para que a gente consiga, inclusive, organizar todo o resto, tá? As pessoas, os processos, a gente precisa ter
essa organização, essa visão de cima, né? A gente precisa ter níveis hierárquicos dentro da empresa. A gente precisa ter quem responde para quem. A gente precisa ter uma definição de setores, de áreas, tá? Gente, o que que eu vejo de falha relacionado a isso? Não tá escrito, sério. Até em empresas mais maduras, empresas grandes, tá? Com mais de 50, mais de 100 funcionários, nomeia o gerente, tá? Faz ali mais ou menos uma divisão, nomeia o gerente e as pessoas continuam respondendo pro dono. Porque não sabem, ou porque ficam confusos, ou porque aquele gerente que foi nomeado não tinha o perfil adequado para aquela função, enfim, muitos erros relacionados a essa parte de estrutura, tá? Então, assim, se você quiser ter uma empresa organizada que tenha resultado, você precisa ter uma divisão mínima de setores, de organograma, você precisa entender ali quem que tá no estratégico, quem que tá no operacional, enfim. Tudo isso é bem relevante, tá? Na primeira ferramenta, aqui a gente vai aplicar duas: a pirâmide estratégico, tático, operacional e o organograma. Parecem muito básicas, muito básicas. Eu tava falando no Stories ontem que as pessoas, as empresas, elas acham. Olha aqui, gente, um negocinho. As empresas acham que não precisa, porque é muito óbvio. Ah, não. As pessoas já sabem quem que é o líder delas. Mas não. Este é o dito que o óbvio precisa ser dito. É exatamente isso aqui. O óbvio precisa ser dito, precisa ser padronizado, precisa estar escrito, tá? Esse daqui é o bendito combinado não sai caro, tá? Então vamos lá. A primeira pirâmide, essa pirâmide estratégico, tático, operacional, ela vai definir tanto a hierarquia das pessoas dentro da empresa, certo? Tanto hierarquia de planejamento, como a hierarquia de pessoas, certo? Porque daí assim você vai conseguir visualizar como é que cada nível está conectado, tanto relacionado a ferramentas de gestão, como relacionado a pessoas. É bem importante ter definido, como eu já falei antes, tá? E por mais que pareça super simples, gente, todo o resto, todas as outras ferramentas, tá? Tanto relacionado com pessoas, como relacionado com gestão, vai estar linkado de uma forma ou outra com essa pirâmide. E então, assim, exemplo de indicadores, tá? Vocês vão ver lá no bloco 3 sobre indicadores. Eles precisam seguir um cascateamento, tá? Como é que você vai ter um indicador no nível operacional e o mesmo indicador ser do nível estratégico? Sabe? As pessoas elas não fazem esse cascateamento. E aí, às vezes, tem níveis estratégicos, tipo, uma reunião de indicadores com o diretor, que tem 50, 60, 100 indicadores para acompanhar. Isso não é efetivo. A pessoa, o diretor, ele não vai conseguir nem conseguir tomar decisão, assim, porque vai ficar muita coisa. Então, a gente precisa também ter o cascateamento e tudo isso vai estar atrelado aqui dentro da pirâmide, certo? Então, na parte de pessoas, como é que funciona, tá? Eu vou passar para vocês aqui pessoas e gestão dentro de cada bloco do nível, tá? Só uma coisa, tá? Antes de passar. Eu sei que existem estruturas, certo? Existem outras ferramentas e outras estruturas mais horizontais. Aqui, gente, eu tô mostrando a mais simples, que, inclusive, é o modelo que mais vai funcionar para qualquer empresa, tá, gente? Para a maior parte, para a grande esmagadora parte das empresas, é esse o modelo que vai funcionar melhor. Então, eu não vou entrar aqui em outras estruturas. Vamos lá. Dentro de pessoas, na parte estratégica, vai entrar a alta administração, vai entrar diretor, presidente, vão entrar também os donos, né, que vão ter ali um cargo, donos de negócio, sócios, vão entrar aqui nessa parte estratégica. Dentro do tático e pessoas, né, a gente está falando da liderança, de todos os líderes da empresa. Então, gerentes, coordenadores, supervisores, ok?
E o operacional, aí vão ser os analistas, vão ser os assistentes, operadores, técnicos, certo? E também pode entrar supervisores. Calma que eu já vou explicar. O que que acontece? A gente pode, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da estrutura, de quão complexo é a estrutura da empresa, a gente pode ter supervisores ou no nível tático ou no nível operacional, tá? Vou dar um exemplo. Uma empresa menor de 15, 20 funcionários, a gente tem ali, põe 2 diretores, dentro do tático a gente vai ter 2 supervisores e o resto do time vai estar atrelado a esses supervisores. Ali, 7, 8 para um, 7, 8 para outro, tá? Me perdi nas contas, né? Enfim. O que que acontece aqui? Para esse caso, onde a gente tem uma estrutura mais enxuta, os supervisores, eles têm que estar no nível tático, certo? Agora, para estruturas mais complexas, em que a gente já tem, né, diretor, gerente, supervisor e operação, aí o supervisor ele fica dentro do operacional, tá? Porque assim a gente consegue ter uma divisão melhor, ok? Então, por isso que supervisores podem entrar tanto no tático como no operacional, dependendo da estrutura e da complexidade da empresa. Agora vamos para a parte de gestão, que é o que cada nível tem de responsabilidade, né? Como é que vai ser o planejamento de cada um desses níveis? O estratégico, ele dá uma visão mais macro, certo? Então, ele vai ter um foco no longo prazo. E também os objetivos desse nível vão ser mais gerais. Então, objetivos mais gerais. Ele vai ver o macro ali da empresa. Para o nível tático, tá? A gente vai ter uma visão mais específica por setor. Uma visão por setor. E o foco do tático vai ser no médio prazo. E os objetivos vão ser mais específicos. Então, a gente consegue ir primeiro de uma visão macro, depois para uma visão um pouquinho mais específica por setor e por área de trabalho. E no operacional, aí é uma visão por setor mais específica ainda, tá? Mais ali do dia a dia. Então, é uma visão por setor mais específica, rotineira, certo? Ali do dia a dia. O foco do operacional é mais no curto prazo. No curto prazo. E os objetivos também são mais específicos. Beleza? Então, essa é a pirâmide e a divisão, tanto na parte de pessoas como na parte de gestão, tá? Tudo isso aqui que eu tô explicando, vocês vão ver que vai conseguir se encaixar e vocês vão conseguir entender muito melhor na prática quando eu falar do planejamento e execução lá, quando eu falar da rotina, tá? Por enquanto, o que que você pode fazer? E aí eu já recomendo que você faça na sua empresa, tá? Essa é uma aula que eu tô passando a prática, eu quero que vocês apliquem. Não adianta vocês só ficarem na teoria, vocês só ficarem olhando, vocês precisam ir lá e aplicar. O que que eu recomendo? Que vocês já apliquem ali, desenhem, né, a pirâmide e já tenham a divisão de pessoas e de rotinas que cada nível está fazendo. Então, você já vai conseguir ter uma visão melhor da empresa com isso, tá? Então, já vai dividindo a empresa de maneira geral dentro desses 3 níveis. Vai facilitar bastante depois. Agora, olha só, gente, a gente já viu 3 ferramentas, né? A gente já viu plano de negócio, missão, visão e valores, e a pirâmide estratégico tático operacional. Como é que tá por aí? Tudo certo, né? Acho que essa é a parte, talvez, que eu tô passando, essa introdução, assim, ela é um pouquinho mais fácil, mais simples de entender, né? Eu acho que a maior parte das dúvidas normalmente fica dentro ali da parte do planejamento, mas que a gente vai abordar, não se preocupem.
Agora vamos para o organograma. O que o organograma representa, né? Ele faz exatamente essa visão, ele dá uma representação visual da estrutura da empresa, da estrutura organizacional. Então, é onde vai ficar mais claro os setores e quem responde para quem, que é essencial, muito importante, gente, para todo o resto. Isso aqui precisa. Se você não tem um organograma definido na empresa, você precisa ter, tá? Não é óbvio, gente, parte do princípio que não é óbvio para todo mundo, para quem que eles respondem. Então, e outra coisa também, tá? Quando vocês tiverem um organograma, vocês vão ver como vai ficar mais fácil para aplicar o resto. Nossa, vai ficar muito mais fácil, gente. Então, eu recomendo sim que vocês desenhem, pendura na parede, imprime grande, em A3, enfim, A2, e pendura na parede, porque vocês vão conseguir visualizar tudo de maneira melhor depois. Tanto em relação a processos, responsabilidades, vocês vão conseguir encaixar os indicadores. Nossa, tudo fica mais claro quando a gente tem um organograma, tá? Então, aqui a gente vai ter toda essa divisão dos setores, vai dividir quem responde para quem. E por que isso é importante, né? Eu já comentei algumas coisas, mas ele nos dá uma visão ampla sobre relações, como é que cada coisa se relaciona, e sobre setores, tá? Ele vai te dar uma visão em que você vai conseguir entender, você vai olhar aquele organograma e vai ver, não, peraí, essa pessoa, talvez ela não tenha o perfil para esse setor aqui. Talvez ela tenha o perfil para esse setor, tá? Então eu vou pegar essa pessoa e vou transferir para cá e eu vou contratar alguém para cá, que tem esse perfil, que tem que ter esse perfil para setores, então eu vou envolver esse meu líder aqui. Entende como a gente consegue montar como se fosse um tabuleiro e conseguir organizar a nossa empresa de maneira muito mais visual? Então o organograma ele serve exatamente para isso, tá? Inclusive, eu recomendo que imprimam realmente, tá? Mesmo que tenha alterações depois, imprime e não deixa só no computador. Ou se tiver no computador, que você consiga ter essa visão boa, tá? Você consiga ter realmente essa clareza. O primeiro passo para você conseguir definir o organograma é definir os setores, tá? E aqui entra uma dúvida comum. Às vezes as empresas perguntam, tá, mas eu tenho poucos funcionários, eu tenho 10, 12 funcionários. E eu preciso definir por setor, né? Cara, sim, eu recomendo que sim. Mesmo que você tenha uma pessoa por setor, tá? Uma pessoa por setor. É bem importante porque aquilo vai trazer a responsabilidade. Ah, tem uma pessoa só naquele setor. Tá, mas aquela pessoa sabe que ela é responsável por aquele setor. Quando você não tem isso definido, fica bem confuso e dificulta muito o trabalho. O segundo passo, depois que você definiu os setores, você vai alocar as pessoas dentro de cada setor, né? Então você vai colocar ali o cenário atual. Então coloca o cenário atual. E aí, o terceiro passo é que você vai dividir essas pessoas, esse organograma, dentro dos níveis da pirâmide. Então, quem tá mais ali em cima, né? Quem tá dentro dessa parte aqui, por exemplo, é diretores, você vai definir dentro do estratégico. A parte aqui no meio, a segunda e terceiro nível, segunda e terceira linha vão ser gerência, supervisores, tá? Daí vai estar dentro do tático. E o último nível ali vai ser operadores e técnicos e assistentes, tá? Daí vai estar dentro do operacional. Então, tudo isso é bem importante, daí você vai dividindo, encaixado com a ferramenta que a gente viu antes, que é a pirâmide, tá? Faz essa divisão, gente, vai por mim, porque é bem importante depois para o planejamento, beleza? Então, aqui, faz o atual, o organograma, vou ser bem chata nisso, repetir de novo, faz o atual. E aí, depois, você vai pegar as oportunidades, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Assim, eu peguei um exemplo faz pouco tempo, tá? Que a gente desenhou organograma. Eles tinham um organograma numa empresa que eu prestei assessoria. Eles tinham um organograma, mas esse organograma ele só tinha diretores até nível gerencial e tinha alguns assistentes, assim. Mas, por exemplo, o time operacional não estava alocado. Então, eu disse, não, tá, então vamos fazer primeiro o organograma completo, né? Vamos colocar todo mundo dentro da empresa
tinha uns 60 funcionários, vamos colocar todo mundo dentro da empresa para colocar dentro do organograma. Tá. Quando a gente viu isso, na parte da produção, tinha um gerente de produção, 2 supervisores. A gente viu que um supervisor tinha 4 ou 5 pessoas abaixo dele, porque ele estava com um setor específico, mais simples. E o outro supervisor estava com 40 operadores e técnicos. 40, tá? Então, esse outro supervisor, ele cuidava de 2 ou 3 setores que tinham ali abaixo dele 40. Aí eu pergunto, cara, esse supervisor, ele vai conseguir liderar bem 40 pessoas? Não vai, gente. Não vai. Não vai. Como é que ele vai fazer uma avaliação? Como é que ele vai ver como é que a pessoa tá? Como é que ele vai ficar próximo? Ele vai ter essa proximidade, essa abertura com as pessoas que é tão importante, tá? Nessa parte de gestão de pessoas. Então, ele não vai conseguir. Ou seja, qual foi a minha orientação e minha sugestão e a gente já está aplicando? Uma divisão, uma subdivisão. Ah, a gente vai precisar colocar mais um supervisor e a gente vai precisar definir de maneira mais equalizada como é que vai ficar a divisão. Entende que tudo isso só nasce, esse tipo de tomada de decisão, só consegue nascer quando a gente tem visualização do organograma, que é o que eu passei agora, tá bom? Então eu quis trazer esse exemplo para ficar mais claro de como isso é importante e de como às vezes pode ser que você tenha o mesmo problema dentro da sua empresa e você não consegue, nunca tinha parado, na verdade, para pensar sobre isso, para definir esse organograma, para ver como é que estava essa situação. Então, tá fácil, né, gente, até agora? Tá bem fácil, bem tranquilo, tá? A gente já viu dentro de identidade, plano de negócios e missão, visão e valores. E dentro de estrutura, pirâmide, né? E organograma. Bastante coisa. Eu já passei 4 ferramentas que talvez antes vocês ficavam confusos de como encaixar e agora acredito que já tá mais claro como se encaixar dentro da empresa. Como eu falei, tá? Quem não tem nada de gestão vai seguir essa linha lógica, gente. Se não tem nada de gestão, primeiro vai lá, identidade, plano, missão, visão e valores. Depois, estrutura, pirâmide, organograma, tá? E aí agora, vamos para o terceiro bloco, que é o planejamento e execução. Como é que tá aí? Tá tudo certo, gente? Então, com dúvida? Tá claro? Tá bem claro isso? Eu quero que vocês não tenham dúvida, tá? Se você tiver qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, me manda um direct, tá? Me manda uma mensagem pelo Instagram, gerenciando.negócios, o Instagram. Eu vou deixar na tela e mandem a dúvida, tá? Em seguida eu abro caixinha também, então vocês também podem mandar na caixinha. É bem importante que vocês tirem essas dúvidas, tá? Para que a gente consiga seguir para o próximo passo do planejamento e execução. Vamos lá. Agora, a gente vai para o planejamento e execução, tá? Esse aqui é o mais robusto. Como eu expliquei para vocês, é a partir daqui que vocês vão ter, sim, uma noção macro, tá? Mas eu vou fazer uma segunda masterclass para a gente entrar mais a fundo dentro desse ciclo e dentro dessas ferramentas, tá? Então, essa segunda masterclass a gente vai fazer focada em planejamento estratégico para vocês terem o planejamento estratégico 2024 de vocês, ok? Então, é nessa parte do planejamento e execução que a gente vai definir onde a empresa está, onde a empresa quer chegar e o caminho que a gente precisa percorrer para chegar até lá, tá? Essa é a parte mais do dia a dia, do planejamento, da execução, da rotina, tá? As partes iniciais, e aí é bem importante vocês terem isso claro, tá? Por exemplo, a identidade. A identidade vocês vão definir basicamente uma vez ali no início, claro, pode sim revisar, mas vai precisar revisar muito mais se tiver alguma mudança, né? Alguma mudança significativa no modelo de negócio, alguma mudança de direcionamento da empresa que você quer mudar a missão, visão e valores, aí ok, aí você revisa. Mas senão você não precisa ficar usando isso, revisando, eu digo, e fazendo alterações grandes no dia a dia,
certo? E a estrutura, você também só vai ter que ajustar alguma coisa, mudar a pirâmide, mudar o organograma, caso você tenha alguma mudança nas pessoas, alguma mudança no setor, mas não é algo do dia a dia da rotina, tá bem? Então vamos voltar aqui para o planejamento e execução. Tá. A gente tem um ciclo, tá? Primeiro, onde a empresa está, a gente define isso. Depois, a gente vai definir onde que a gente quer chegar. Depois, a gente tem a fase de implementação. E, por último, o monitoramento, tá? E esse ciclo, ele vai ficar girando, normalmente numa frequência anual. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as frequências que a gente precisa fazer de revisão e ajustes, ok? O primeiro passo, que é onde a empresa está, a gente faz basicamente uma autoavaliação, tá? A gente precisa entender, olhar para si, né? Olhar para dentro do negócio e entender como é que a empresa está agora. E também, além de olhar para dentro, né? Olhar para o nosso negócio, como é que a nossa empresa está inserida no mercado? Em que contexto que ela está inserida? Então, esse é o primeiro passo. Sem isso aqui, a gente não consegue definir planos bem feitos, porque a gente não sabe o nosso ponto de partida, o ponto A, tá? Então, por isso que a primeira coisa é onde a empresa está. Normalmente, o mais usado aqui é a matriz SWOT, tá? Eu gosto bastante dessa ferramenta. Existem outras também que poderiam ser aplicadas, mas eu quis trazer a matriz SWOT porque eu realmente acredito que essa matriz ela consegue atender muito bem o que a gente precisa, tá? É algo simples, não é complexo, tá? Eu gosto de ferramentas simples, então não tem muita complicação aqui. E aí também, um outro ponto, né? Como eu falei, né? Eu vou explicar agora, por exemplo, algumas coisas da matriz SWOT, certo? Mas também eu não vou conseguir entrar super no detalhe, tá, gente? Como eu falei, tá? Eu vou conseguir entrar mais no detalhe aplicando na nossa Masterclass 2, beleza? Então, se eu quisesse entrar no detalhe de todas as ferramentas, ninguém mais ia prestar atenção. Ninguém ia conseguir se conectar com o conteúdo. Eu quero que vocês realmente se conectem e apliquem na empresa de vocês, tá? Se você gostou, né, tá gostando dessa aula, tá, e quer se aprofundar mais, então participa junto comigo lá da aula do planejamento estratégico que a gente vai aplicar para 2024, beleza? Então, depois ali entra na página, vê mais informações. Tem também um grupo de WhatsApp que tem o link aqui para que você consiga receber o link do Zoom. Você precisa estar nesse grupo de WhatsApp, beleza? Então, bora lá. Vamos voltar. O que apareceu aqui? Apareceu um outro negócio. Dentro da SWOT, tá? Vou só explicar aqui bem resumido. A gente basicamente olha fatores positivos e fatores negativos inseridos em dois contextos, em fatores internos, o que diz respeito a dentro da empresa, e em fatores externos, que é o que está fora da empresa. Com isso, a gente define as nossas forças, que são os pontos positivos atrelados à parte interna da empresa, e a gente define as fraquezas, que são os pontos negativos, os pontos que a gente precisa melhorar, também atrelados a dentro da empresa. E a gente analisa as oportunidades, ou seja, o que tem de fora do mercado, né, do contexto que a gente está inserido, que pode ser bom para a empresa. Por exemplo, uma empresa ainda não tem venda online. Venda online é uma oportunidade, é algo de movimento do mercado que a gente precisa inserir dentro da nossa empresa. E a gente tem também as ameaças, tá? Que são os fatores negativos relacionados à parte externa. Então, o que a gente tem de ameaça? Será que, por exemplo, essas vendas online, que a gente não tem e todas as outras empresas têm, elas são uma oportunidade ou é uma ameaça? Ou então, poderia estar dentro de ameaça alguma mudança na legislação ou alguma mudança em tributação, tá? A gente pode analisar aqui como cada coisa vai estar conectada. E aí, depois de fazer essa matriz SWOT, a gente analisa tudo isso e define realmente o nosso objetivo, qual que vai ser o nosso foco. De tudo isso que a gente listou, o que é mais importante, o que é mais relevante a gente trabalhar dentro do próximo ano que a gente está fazendo esse planejamento, tá bom?
Agora vamos para onde quer chegar. Aqui, gente, desculpem a minha voz. Passei por uma gripe. Mas vamos lá, desculpem a minha voz. Vamos continuar, eu só vou precisar ficar tomando água de vez em quando. A segunda parte deste planejamento e execução é onde a gente quer chegar. Então a gente definiu onde é que a gente tá? E a gente vai definir onde a gente quer chegar. Quais que são os nossos objetivos? O que que a empresa quer? Né? É aqui que a gente vai definir os objetivos e as metas, tá? As duas ferramentas mais comuns que a gente tem para conseguir fazer isso são OKR e BSC. Deixa eu passar rapidinho aqui para vocês. Eu não vou conseguir aplicar tudo nessa aula, tá, gente? Então, se quiserem, participem lá da segunda Masterclass. O OKR, ele é a sigla para Objectives and Key Results, certo? Então, aqui, traduzindo, né, é Objetivos e Resultados-Chave. É uma ferramenta muito usada por empresas grandes de tecnologia, certo? Então, Google, Facebook, Apple usa muito OKR, Microsoft, então é bastante usado por empresas grandes de tecnologia. E ela ficou famosa, enfim, não faz tanto tempo assim, ela é relativamente nova, essa ferramenta. O que que a gente faz? A gente seleciona alguns objetivos e aí, para cada objetivo desses, a gente seleciona um resultado-chave que está atrelado a esse objetivo, tá? Que é algo mais específico, que é a meta, tá? É algo mais mensurável para aquele objetivo que a gente quer atingir dentro da empresa. Então, se a gente tivesse um exemplo objetivo de aumentar o volume de vendas de uma empresa em 20%, tá? Isso aqui, o objetivo é o que você quer atingir, certo? E aí você precisa quantificar e definir coisas menores para você conseguir chegar nesse objetivo maior. Então, se você quiser aumentar o volume de vendas online, como é que você vai fazer? Quais que vão ser as estratégias? Quais que vão ser os objetivos menores, né, que seriam esses resultados-chave, que você vai precisar atingir para que o grande seja atingido também. Então, para esse objetivo, você poderia aumentar a receita em tanto por cento com tal estratégia. Você vai definir uma estratégia, você vai definir como você vai fazer isso. Ou então, ofertar um produto novo e ter ele pronto, rodando até tal data. Também poderia ser um outro key result, né, resultado-chave, para esse objetivo. Ou aumentar o tráfego do site, ou investir mais em marketing, enfim. Tudo isso seria um resultado-chave para o seu objetivo. A gente vai aplicar, tá, um exemplo disso. Na verdade, vai ter um case muito grande, né, para que a gente consiga ver tudo isso na prática lá na nossa Masterclass 2. A segunda ferramenta que a gente pode também aplicar aqui é o BSC, que é o Balanced Scorecard. A tradução, tá? Uma tradução horrível, mas enfim, seria mais ou menos indicadores balanceados de desempenho, tá? Ele também serve para definir, né, os nossos objetivos e as nossas metas, mas a maior diferença entre o BSC e o modelo OKR é que o BSC ele define algumas perspectivas, tá? Para que a gente consiga nortear na hora de definir os objetivos, tá? Então, por exemplo, o OKR. Desculpa, gente. Desculpa a minha voz. Eu não queria editar nessa aula, mas talvez eu tenha que editar para tirar esses cortes que eu tô assim, mas tudo bem. O OKR, basicamente, ele deixa mais amplo, né? Ele não define ali se você tem que ter objetivos de financeiro, objetivo de pessoas, objetivo, enfim, ele não define, você que vai ter que definir. O BSC, ele define 4 blocos, né? É como se fossem perspectivas diferentes para te orientar na definição dos teus objetivos. Então, a gente tem a perspectiva de aprendizagem e crescimento, ele pega toda a parte de conhecimento, habilidade, o que o seu time, né, precisa saber, precisa conhecer para que você consiga ir atingindo os outros objetivos. Ele traz uma perspectiva de processos internos, como é que
você precisa ter as coisas organizadas dentro da empresa em relação a processos, para também atingir o resto dos objetivos, né? Perspectiva dos clientes. Então, como é que você vai fazer para ter clientes mais satisfeitos? E também financeiro. Então, a maior, ele conecta, né? Tipo, a aprendizagem e conhecimento, ele vai nos auxiliar para processos internos mais organizados, certo? Vai auxiliar para a gente ter clientes mais satisfeitos, e clientes mais satisfeitos vão ajudar na parte financeira, vai trazer uma satisfação. Satisfação dos clientes traz melhores resultados financeiros. Então, ele acaba conectando. As duas ferramentas têm os mesmos objetivos, tá? Que é definir onde é que você quer chegar. E aí, com elas, né, a gente consegue clarear a nossa visão do que a gente precisa fazer, vai começar a nortear ali, afunilar o que a gente precisa fazer na rotina para atingir os nossos objetivos grandes, tá? Mas o recomendado, gente, é aplicar uma ferramenta, tá? Não vem querer aplicar as duas, não faz sentido algum. A gente precisa escolher ali qual faz mais sentido para o meu modelo de negócio e aplica uma das duas ferramentas. Aqui eu trouxe duas opções porque eu não quis selecionar só uma opção como eu estou selecionando nas outras, né? Porque eu acho que para algumas empresas funciona melhor o OKR, para outras empresas funciona melhor o BSC. Então, eu estou dando duas opções, mas na hora de aplicar você vai selecionar só uma. Ok. Agora, antes de passar para o próximo, tá? Eu quero dar uma dica bem importante aqui, bem importante, tá? A gente já passou por dois itens aqui dentro de planejamento e execução, tanto para aplicar a matriz SWOT, tá? De definir onde a empresa tá, tanto para definir os objetivos, é muito importante envolver as pessoas. Gente, o que eu vejo de matriz, de SWOT, de objetivo, de meta, sendo definido só pelo dono da empresa, sabe? Ou só pelos diretores, não envolve nem os gerentes, nem liderança, nem supervisão. Tá muito errado a gente fazer isso, tá? Porque quem que tá enxergando o que realmente está acontecendo na empresa? Vamos voltar lá para a pirâmide, para vocês verem como as coisas se conectam, tá? Aqui, ó. Quem que está enxergando o que está acontecendo, quais que são os problemas do dia a dia, enxergando a realidade nua e crua da empresa. Não é operacional e o tático? É muito mais operacional e tático do que o estratégico. É muito mais os assistentes, os operadores, os técnicos, os supervisores, do que a alta administração. Então, se a gente não envolver essas pessoas, tá? E aqui eu não tô falando para, nossa, fazer com todo mundo, isso é impossível, mas definir representantes, né? Quem que é uma pessoa relevante, que já tem talvez algum espírito legal ali de melhoria, que consegue entender o que está acontecendo? Quem que é esse operador que eu posso levar junto e fazer o SWOT junto com ele? Sabe, a gente precisa coletar informações de todos os níveis para definir a parte do planejamento. Isso é muito importante, muito importante. É só assim que a gente vai conseguir ter mais assertividade no que a gente está se propondo a fazer, tá? E um outro ponto também, tá? Que quando as pessoas estão envolvidas, isso gera um senso de responsabilidade. Quando elas definem junto o objetivo, elas vão entender que ó, eu participei daquela definição, ou seja, eu aumento o meu nível de responsabilidade para aplicar aquilo. E isso também faz com que elas tenham esse papel definido, né? Cada um vai saber que tem essa importância para dentro do negócio. Ela vai saber o papel que ela tem para chegar no resultado, para chegar no lugar que a gente quer. Quando a gente só faz um top-down, tá? Define ali, ó, não, o teu objetivo vai ser esse, a tua meta é essa, sem explicar o porquê, sem conseguir envolver a pessoa nessa tomada de decisão, a gente acaba, inclusive, desengajando as pessoas. A gente faz com que essas pessoas precisem engolir o que a gente está falando e deu. Então, se a gente consegue envolver, a gente tem resultados melhores. A gente consegue ter aplicação do planejamento, tá? Que eu acho que é o maior desafio. Fazer o planejamento estratégico todo mundo faz, né? Agora, aplicar, fazer com que saia do papel, acho que é o maior desafio.
Tudo certo, né, gente? Então, a gente já definiu onde a empresa tá, a gente definiu onde a empresa quer chegar, tá? Lembrando que eu tô passando por cima aqui, porque senão essa aula vai demorar 5, 6 horas, tá? Agora a gente vai para a fase de implementação. O que que é a implementação? Quando a gente já definiu onde a gente quer chegar, de onde a gente tá, a gente tem um ponto A, a gente tem um ponto B. A gente precisa de um caminho, né? A gente precisa tirar esse planejamento para chegar onde a gente quer. E para fazer isso, a ferramenta mais usada, mais eficaz, a mais conhecida, tá? É o PDCA. No PDCA, a gente tem 4 etapas, certo? Que é P, plan, D é do, fazer, C, check e A, agir, act, ok? No planejar, deixa eu ver se vocês estão... tá. No planejar, a gente faz toda a parte de análise. A gente vai analisar os dados, a gente vai identificar os problemas, a gente vai pegar aqui os problemas que a gente viu, os problemas e as falhas que a gente viu lá no SWOT, tá? E a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. A gente vai começar a coletar dados, certo? Ela é uma sessão mais analítica, na verdade, porque a gente consegue ser mais certeiro depois na execução. Então é bem importante, tá? Tanto que o plan do PDCA, o P, ele é o mais demorado, ele é o mais relevante, porque senão depois todo o resto do ciclo fica errado, tá? Então, assim, o planejar é bem importante. A gente precisa identificar, analisar o problema, identificar a causa fundamental, o que está gerando aquele problema, tá? E aqui, uma das coisas que a gente aplica, que daí acaba sendo uma outra ferramenta dentro da ferramenta, é o plano de ação. Quando quando a gente identificou o problema, identificou a causa fundamental, a gente precisa ter o que fazer para resolver, tá? Tudo isso é dentro do planejar. E aí entra o plano de ação aqui. Depois disso, a gente vai pro fazer, pro do, tá? Aqui a gente vai aplicar aquele planejamento que a gente fez, a gente vai executar o plano de ação que a gente está se propondo, tá? Aqui também a gente pode aplicar, que daí entra, né, outras ferramentas que podem ser usadas, é a metodologia ágil. Na verdade, aqui também depende muito, né? Você pode usar Kanban, você pode usar Scrum. Não vou conseguir entrar tanto no detalhe, a gente pode fazer um outro momento para eu explicar melhor só de metodologias ágeis. Mas aqui entra o modo de aplicação do plano, tá? Então, se a gente quiser só acompanhar o plano numa frequência na empresa, recomendo frequência semanal, tá? Semanal, quinzenal ali. Se você não quiser fazer desse jeito, que é o mais comum, é o mais convencional, aí você pode fazer uma reunião mais rápida para execução, definir um grupo focal, tá? Que é bastante usado no Scrum. No Scrum, você tira as pessoas da rotina só para executar aquele plano, para identificar melhorias, identificar hipóteses, testar hipóteses, certo? Aí entra a metodologia ágil. Mas sem sair do PDCA, tá, gente? Erro absurdo também, querer aplicar a metodologia ágil sem fazer uma análise antes, sem fazer análise de dados, sem entender onde é que a empresa tá? Tudo se conecta, tudo se conecta. Isso aqui tem uma ordem por um motivo. Agora, no check, tá? Que é o C, checar, a gente precisa estudar os resultados, certo? A gente aplicou o plano, né? Estamos executando o plano, estamos ainda dentro do ciclo do PDCA executando esse plano. A gente precisa avaliar se o que a gente está fazendo sentido ou não, né? Se está trazendo resultado ou não. E aqui a gente precisa medir. E a gente usa, aí entra os nossos indicadores, tá? Lá no planejar, quando a gente fez o planejamento e a gente tirou o plano de ação, a gente também define, né, como é que vai ser a forma de mensurar tudo isso. E aí, no checar, a gente vai checar se realmente está fazendo sentido, se está resolvendo o problema ou não. E isso a gente faz através de indicadores, ok? E no agir a gente vai checar, vai ver os indicadores, né? Se tiver fazendo sentido,
tá? Se tiver dando resultado, né, o plano que a gente definiu, a gente vai padronizar, ok? Então aqui entra a padronização e treinamento. Agora, se não tá dando certo, tá executando o plano, já tá com 50, 60, 70% do plano de ação feito, não tá dando resultado nos indicadores, não tá resolvendo o problema, a gente precisa voltar para o ciclo. A gente vai precisar planejar de novo, identificar o que deu certo, o que deu errado, e vai aplicar o ciclo de novo, quantas vezes forem necessárias, tá? E aí, se deu certo, se tá dando certo aquele plano, aí a gente segue para padronização e treinamento. Aqui muitas empresas erram também, tá? Porque identifica, melhora o processo, mas depois não faz nada para que aquele processo continue bom, tá? Isso é um erro brutal, assim, e é muito comum, mais comum do que vocês imaginam dentro das empresas a gente ter esse tipo de falha, tá? Por isso que padronização, treinamento, garantir o que a gente vai fazer dentro da empresa, tá? Seja de tecnologia, seja de padrão, seja de capacitação, de treinamento, o que a gente vai fazer para aquele problema não voltar a acontecer? É aquela questão que eu falei, né, da mentalidade, né, que eu comentei no início da aula. A gente precisa ter essa mentalidade de fazer com que as coisas não voltem a acontecer. Como é que estamos, galera? Tá todo mundo comigo? Tá todo mundo na mesma página até agora, tá? Eu sei que é bastante coisa, mas primeiro, vocês precisam entender. Não tinha como fazer de maneira diferente, tá? Talvez aprofundando mais em cada ferramenta. Porque primeiro vocês precisam entender o macro da gestão, que é isso que eu tô passando para vocês hoje. Se vocês não entendem esse macro da gestão, como é que vocês vão conseguir aplicar depois, tá? Então, primeiro vocês precisam entender como é que tudo se conecta, para depois entrar um pouquinho mais a fundo e ver ali na prática, né? Tá, beleza, agora vamos colocar na prática, vamos aplicar o PDCA, vamos aplicar o SWOT, tá? Se eu chegasse aqui e só falasse para vocês, ah, não, a ferramenta específica PDCA, tá, mas e aí, como é que vocês vão aplicar isso, né? Depois, em que contexto vocês vão inserir essa ferramenta? Então, sozinho, tá? Sozinha, na verdade, nenhuma dessas ferramentas é efetiva. Não vai adiantar vocês aplicarem só PDCA, ou só SWOT, ou só pirâmide, entende? Tudo isso está conectado. Tudo isso está conectado. E só assim a gente vai conseguir fazer aquela engrenagem funcionar que eu falei lá no início da nossa aula, tá? Então, esse modelo mental é bem, bem importante. E vai ficar bem mais claro também na nossa segunda Masterclass que eu falei para vocês. Porque daí, assim, a gente vai conseguir ver na prática. Tá, beleza. Eu entendi o fluxo, como é que eu vou ver com mais detalhes, como é que eu vou aplicar. Então, a gente vai ver um case completo de como as coisas podem ser aplicadas. Vocês vão conseguir entender muito melhor, beleza? Então, entra lá no grupo do WhatsApp e se inscreve para receber o link da aula do Zoom, que vai ser no dia 30 de outubro. Agora vamos para a parte de monitoramento aqui. Então, eu tô com a minha garganta, gente. Meu Deus. O que a gente vai fazer? Aqui a gente vai acompanhar e monitorar o andamento de todo esse planejamento. Tá? Então, a gente fez o planejamento, a gente já sabe mais ou menos os problemas, a gente já está executando o plano de ação, já tem tudo isso dentro da rotina. A gente precisa avaliar, né? Como é que está o andamento desse planejamento estratégico? E o que a gente vai usar para tudo isso? É o plano de ação, que eu já falei que ele saiu lá do PDCA. Então, ele tem a origem do PDCA, mas depois o plano de ação é uma ferramenta viva, tá? Porque o que acontece? Talvez você fez um PDCA lá no início de janeiro e chegou em março e teve outro problema, você precisa colocar no plano de ação. É uma ferramenta viva, o plano de ação. Ele não pode ficar congelado para você só resolver aquelas ações que você definiu em janeiro. Não, é uma ferramenta viva. Por isso que aqui no monitoramento a gente usa muito o plano de ação, certo?
A gente pode aplicar, daí aqui eu quis trazer em mais detalhes um modelo que também é o mais conhecido, que é o 5W2H, tá? Ele mostra basicamente o que a gente precisa ter num plano de ação para que cada ação tenha as informações necessárias, né, para que elas sejam executadas, para que elas consigam ser tiradas do papel. Também é um erro muito comum de ter simplesmente ali, às vezes, uma lista de tarefas numa planilha de Excel e achar que aquilo lá é um plano de ação. Que não tem nem quem tem que fazer a ação, o que tem que fazer da maneira clara, não tem para quando é a ação. Então, assim, tem informações muito essenciais aqui que a gente precisa ter no plano, tá? Opa, voltamos. O que a gente pode fazer, tá? E, assim, tem sim empresas mais complexas que talvez seja necessário colocar todas essas informações, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. What, que é o quê? Why é por quê. Who, quem. Where, onde. Então, qual setor, né? Que área ou qual seria, digamos, o subsetor ali daquele problema. When, quando. Que é para quando, que é o prazo. How, como fazer aquela ação, se tem alguma coisa específica que a gente precisa saber na hora de executar. E how much é quanto, tá? Que daí é mais ali para a parte financeira, se vai ter algum investimento ou não. Então, para empresas pequenas, tá? Para empresas mais simples, que não são tão robustas, eu acho que é deixar um negócio muito mais complexo do que precisa ser a gente colocar tudo isso, tá? Esses 7 itens. Então, ia ter 7 colunas lá no plano de ação. O que eu recomendo que vocês façam para empresas mais simples, tá? É colocar 3. O que é o what, que é o primeiro, tá? Então, o que a gente vai definir? A ação, ela precisa ser muito clara, muito objetiva. Não pode ser uma ação genérica. Por exemplo, uma ação de realizar treinamento. Tá. Que treinamento? Como é que é esse treinamento? Para quem que vai ser passado esse treinamento? Entende que quando a gente lê a ação, e todo mundo, tá? Todo mundo envolvido, não só quem escreveu a ação, mas precisa ficar claro para todo mundo, a pessoa precisa saber do que se trata, ela precisa saber exatamente o que fazer. E isso gera muita confusão. Às vezes pode ser aquela coisa da comunicação quadrada, né? Às vezes a pessoa que escreveu a ação, nossa, na cabeça dela estava muito claro, mas ela não colocou todas as informações necessárias. A pessoa que é a dona da ação, que vai executar a ação, vai fazer de maneira diferente. Ou vai fazer outra coisa, porque a ação não estava clara. Então, o que é bem importante, que a gente tenha clareza. Quem, tá? Que é esse que tem estrelinha, é o who. Toda ação precisa ter um dono, um responsável. E essa pessoa, importante, tá? Essa pessoa precisa ter autonomia e recursos para fazer aquela ação. Também erro super comum. A pessoa que tem a ação para fazer não consegue acessar o sistema tal que ela precisa executar a ação, ou ela não vai ter o recurso, a apresentação que precisa para executar, ou ela não vai ter dinheiro para comprar aquela peça que precisa comprar. Então, autonomia e recurso é muito importante na hora da gente definir o dono dessa ação. Por exemplo, se a gente tivesse uma ação de atualizar o software no sistema financeiro, daí a gente vai colocar lá para tal pessoa. Mas aquela tal pessoa, ela não é especialista de TI, ela não sabe como fazer isso. Entende que existe outra ação que precisa vir antes dessa? Tem que vir uma ação, talvez, de treinar ela. Ou então a primeira ação é fazer com que o especialista de TI tal repasse um treinamento para a pessoa tal que vai retreinar o sistema do financeiro. Enfim, a gente precisa ter essa noção de ordem das ações e garantir que cada pessoa que esteja lá com o nomezinho saiba como fazer, entenda o que tem que ser feito e tenha os recursos, tá? Autonomia, recursos. E quando, se existe uma ação, ela precisa ter uma data de conclusão, tá? Não tem como a gente ter um plano de ação aberto que fica lá e a gente não tem data, não tem prazo. Então, precisamos trabalhar com prazo. Algumas observações aqui bem importantes, tá? A gente precisa ter indicadores.
É importante que você tenha indicadores atrelados ao planejamento, porque assim você consegue monitorar de maneira mais efetiva, como eu falei antes. Assim você vai conseguir. Já tô me enrolando, gente. Você vai conseguir relacionar o indicador com o plano de ação. Ah, beleza, já executei X% do plano. Tá melhorando? Não tá melhorando? É aquilo que eu falei do PDCA. A gente precisa também ter datas e frequências definidas nessa parte do monitoramento de maneira geral, tá? Qual vai ser a data, qual vai ser a frequência que a gente vai se reunir com os responsáveis? Em que reunião que isso vai estar atrelado? Para que a gente consiga definir e visualizar tanto os indicadores, os resultados, como as tarefas. Ah, tá funcionando. Tá, então tu faz isso. Não, não tá funcionando, então você precisa fazer isso. A gente precisa ter momentos dentro da empresa que vai estar atrelado à rotina. Não adianta você fazer o planejamento lá no início do ano, janeiro, ou antes, né, dezembro, enfim, e durante os meses não revisar. Ou então não monitorar de maneira mais efetiva, mais eficaz, tá? Não adianta nada, não adianta nada. Você precisa ver se você está caminhando na direção correta, né? E o outro ponto são os ajustes no planejamento, uma outra observação. Pode ser feito, tá? Ajuste no planejamento. Ah, eu fiz o planejamento estratégico lá em janeiro, aí chegou em maio, aconteceu alguma coisa, precisou ajustar alguma coisa, precisou mudar o indicador. Ótimo, dá para fazer sim. Mas também eu quero trazer um ponto de cuidado, certo? Se você ficar mudando totalmente, mudar 180 graus, ou a estratégia que você está usando, vai fazer com que as pessoas fiquem confusas. Então, no início do ano definiu que o modo de acompanhamento vai ser por metodologia ágil. Aí depois fala, não, não vai ser mais. Ah, não, agora volta. Aí agora vai ser. Agora não. Gente, não, também não, né? A gente precisa sim ajustar o planejamento, porque, de novo, é uma ferramenta viva, mas ficar mudando totalmente da água para o vinho as estratégias não é saudável para o time, tá? Até porque aqui entra, na verdade, em tudo isso, tá? Em todos esses itens aqui, a gente precisa ter uma comunicação muito clara. A gente precisa se comunicar de maneira clara, repassar as informações, todos os envolvidos precisam conhecer isso aqui. E tudo isso, que daí entra o nosso último ponto, ele tem que estar atrelado à rotina. Como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai acompanhar tal indicador? A gente precisa se questionar. Então, vamos acompanhar tal indicador em tal reunião que já existe, para não precisar ficar criando reunião, né, à torto e direito. Tá, beleza? Não, vamos fazer o acompanhamento do planejamento estratégico em tal reunião, com tal frequência. Tudo isso precisa estar atrelado à rotina, porque senão se perde, se perde. Aí, o que que acontece? Se você não tem a rotina e tudo bem conectado dentro da rotina da empresa, vai chegar na hora de fazer o próximo planejamento estratégico do outro ano e você vai ver que lá no SWOT você vai ter exatamente os mesmos problemas. As fraquezas se mantêm iguais, as oportunidades não foram aproveitadas e as ameaças também não foi feito nada para aquilo. Então, assim, é bem importante que tudo esteja conectado dentro da rotina, ok? Gente, é conteúdo, hein? Caramba, eu não sei, eu me perdi já no horário, não sei quanto tempo vai dar essa aula. Tô chutando que vai ser mais de uma hora e meia, será? Não sei. Eu quero que isso fique muito claro para vocês, tá? Assim, vocês não têm ideia de como isso aqui, de tudo que eu passei aqui, é responsável para organizar, para dar um resultado tremendo na empresa de vocês. Isso, nossa, gente, quem aplica isso e faz rodar da maneira correta tem um resultado tremendo, tá? Então, se você chegou até aqui, eu vou te pedir um único favor, um único favor. Em troca de tudo isso que eu tô te entregando, tá? Em troca de todo esse conteúdo, de todo esse tempo que eu tô aqui gravando, de todo esse mapa mental que eu construí, certo? Vai lá no meu Instagram, @gerenciando.negócios, tá? Me manda uma mensagem no direct. Do que você tá achando dessa aula? Se tá te ajudando? Se tá fazendo sentido, tá? Se vocês aplicarem também na empresa, né, me manda lá mensagem, né? Compartilha também
essa aula, compartilha com outras pessoas, compartilha com outros empresários, com algum amigo seu que acha que está precisando desse tipo de conteúdo, tá? É bem importante para mim, para que a gente consiga trazer mais coisas desse jeito para vocês, para que eu consiga trazer mais conteúdo nesse modelo para vocês, tá bom? Vocês viram como, tá? Deixa eu só voltar rapidinho aqui pro mapa. Vocês viram como, de uma maneira super simples e didática, tá? A gente consegue encaixar tudo dentro do processo, né? Dentro de uma estrutura mental, de uma linha de raciocínio. Então, a identidade, depois a estrutura, depois o planejamento e execução. Como eu já falei, né, a identidade e a estrutura a gente não precisa ficar revisando sempre, vai ser só se tiver alguma alteração dentro da empresa. E aí a gente vai focar mais no planejamento e execução. Aí sim é onde o ciclo vai ficar girando e a gente vai precisar botar isso na rotina e ficar revisando, porque aí é onde a gente consegue fazer o processo de melhoria contínua e de aprendizagem que eu comentei com vocês, tá? Fechado, gente? Como eu falei, tá? Todo esse conteúdo aqui eu tô dando de graça para vocês, mas ele tá dentro do método Alicerce Empresarial, que eu ensino dentro do programa GN, tá? Então, isso aqui é uma pontinha ali do iceberg do que eu ensino dentro do programa GN, tá? Então, através da minha experiência trabalhando em multinacional, do que eu fui vivendo, eu já fui líder de mais de 50 pessoas, gente. Diretamente, inclusive, que eu acho que foi um erro da empresa, né? Mas, enfim, eu tenho bastante experiência, bastante bagagem sobre isso. E aí, agora também, com as empresas que eu presto assessoria, eu vou vendo ali o que funciona, o que não funciona, o que precisa ter, o que não precisa, que às vezes é só burocracia, tá? Então, a gente consegue ter bastante experiência para vir passar para vocês. E eu criei essa metodologia, né, que é o método Alicerce Empresarial, exatamente porque ele tem uma ordem a ser seguido, tá? Que permite que as empresas estruturem uma base de gestão. Então, quando você tem essa base de gestão no negócio, você consegue realmente crescer, aumentar os resultados, né? Ter todos aqueles pontos positivos que eu comentei com vocês no início da aula. Esse método Alicerce Empresarial, ele é dividido, tá? Esse método, ele é dividido em 3 blocos, além dessa parte de gestão, né, que eu tô passando para vocês. Então, o primeiro bloco é mentalidade visionária. Nessa parte de mentalidade, a gente trabalha a cabeça, o dono do negócio, tá? Bem relevante para que a gente consiga aplicar depois todo o resto. O segundo bloco é o gerenciamento estruturado. Então, a gente se aprofunda em gestão e estratégia. Esse conteúdo que eu tô passando para vocês aqui, ele faz parte desse bloco, mas como eu falei, ele é a pontinha do iceberg, porque lá a gente consegue entrar muito mais no detalhe. E o último bloco, é a edificação de equipes. A gente trabalha as pessoas. Como é que a gente vai fazer com que as coisas se conectem e estejam rodando sem que o dono do negócio esteja lá a todo momento, né? Sem que ele tenha que se envolver em todo o micro problema. Isso a gente faz com as pessoas que são parte essencial do nosso negócio, tá? Na Masterclass 2, né, só repassando aqui para vocês lembrarem, a gente vai ter essa Masterclass 2 ao vivo no Zoom, no dia 30 de outubro, às 8 da noite, tá? Então, assim, lá nessa Masterclass, inclusive, eu vou fazer uma condição muito especial, muito especial, só porque eu tô lançando o programa GN, então é uma condição super exclusiva de lançamento do programa, tá? Para quem quiser entrar no programa GN, vai ter essa condição. Então, quem se cadastrou nessa aula aqui que está assistindo agora e participar da aula ao vivo, lá da Masterclass 2, certo? Comigo no dia 30, eu vou sortear um programa totalmente gratuito, tá? Eu vou te dar de presente esse treinamento, tá bom? Mas tem que estar cadastrado para ver essa aula aqui, certo? Que foi a página que vocês entraram e se cadastraram direitinho. E tem que estar comigo ao vivo lá no Zoom do dia 30, tá bom? Porque senão eu não consigo também ter controle de nada. Eu preciso que as pessoas estejam lá ao vivo, e daí eu vou sortear ao vivo. Ah, a pessoa tá no Zoom? Show de bola. Aí ganhou o treinamento,
tá bom? Eu vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp. Então, se não tiver, entra ali no link da página. Eu vou deixar nas minhas redes também, no Instagram, o link para entrar no grupo do WhatsApp, porque aí eu vou mandar o Zoom no dia. Vou relembrar você. Não te preocupa que eu não vou ficar mandando um monte de mensagem chata, tá? É só realmente para relembrar vocês da Masterclass e mandar o link do Zoom. Então, outro ponto, gente, eu quase esqueci. Esse material aqui, toda essa estrutura, e inclusive outros materiais de apoio, eu também vou mandar dentro desse grupo do WhatsApp, tá? Então, eu, se fosse você, não perdia por nada, porque eu vou mandar esse material que eu passei hoje para vocês, e o material também que a gente vai ver dentro do planejamento estratégico, eu vou mandar por WhatsApp. Então, esteja lá para receber esse material. Vai ter bastante material bacana que eu vou estar entregando para vocês, tá bom? Muito obrigada por assistirem até aqui. Qualquer dúvida ou comentário, me mandem lá no Instagram, pode me mandar mensagem que eu respondo com o maior prazer. Então, até no dia 30. Não esqueçam, dia 30 de outubro. Até mais.